Vamos para alguns exemplos agora de exercícios, né, envolvendo esse conceito de trabalho. Então, eu trago alguns exemplos aqui para vocês. No nosso primeiro exemplo, ó, nós temos um trator utilizado para lavrar a terra, e ele arrasta um arado com uma força de 10.000 newtons. Que trabalho se realiza, neste caso, num percurso de 200 metros? Então, a gente tem uma força de 10.000 newtons e um deslocamento de 200 metros. Lembrando que perante o sistema internacional, a gente trabalha sempre com newtons e metros. Então, o meu trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Então, 10.000 vezes 200, a gente chegou aqui no valor de, com vários números, várias casas decimais. Então, aqui vai ser 2 milhões, certo? Bom, é ruim a gente representar assim, sempre nesses números grandes. Então, por isso que a gente teve na nossa primeira aula aquela parte de notação científica, né? Então, aqui, como que eu posso representar esse valor numa forma mais simplificada? Então, a gente pode colocar a vírgula aqui e contar quantos zeros, né? Quantos elementos tem depois da vírgula. Então, a gente tem 6 zeros, então a gente pode fazer base 10. Então, a gente pode representar 2 vezes 10 elevado à sexta, newton vezes metro, ou mesma coisa que joule, beleza? Próximo caso. Um bloco de 10 quilos é puxado por uma força de intensidade 10 newtons, 100 newtons, certo? E ela está paralela ao deslocamento, e ela sofre um deslocamento de 20 metros. Então, a gente tem um objeto de 10 quilos, certo? Ele é puxado por 20 metros, através de uma força de 100 newtons. Aqui, pessoal, nós estamos trabalhando, definindo qual o trabalho realizado pela força, tá? Aqui nós não estamos falando de força-peso, tá bom? A força-peso ela é sempre no sentido quando é um lançamento vertical. Por ser um deslocamento horizontal, aqui nós não temos força-peso, beleza? A força-peso vai aparecer somente quando a gente tiver lançamentos verticais, tanto para cima quanto para baixo. Então, o peso aqui, ele não é considerado, tá? Então, aqui, ó, percebam que ela é puxada paralela ao deslocamento. Então, o deslocamento não é no sentido horizontal. Então, a força está sendo puxada no sentido paralelo ao deslocamento. Então, esses 10 quilos a gente acaba nem utilizando aqui. Então, o nosso trabalho vai ser força vezes deslocamento. Como a força está sendo puxada paralela, então a gente também não tem nenhuma angulação. Então, a força vezes a distância vai ser 100, que é a força, vezes 20, que é a distância. Chegamos em 2.000 newtons por metro, ou 2.000 joule. No terceiro caso, nós temos, ó, uma força de módulo 53 newtons acelera o bloco sobre uma superfície horizontal sem atrito. O ângulo entre a direção da força e o deslocamento do bloco é de 60 graus. Ao final de um deslocamento de 6 metros, qual o trabalho realizado sobre o bloco em joule? Bom, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma força que é aplicada com uma determinada angulação, certo? Então, nesse caso, para nós determinarmos o trabalho, ele vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força de 53, o deslocamento é de 6 metros e o ângulo de 60. Então, chegamos num trabalho de 159 joules. No nosso quarto caso, nós temos praticamente a mesma condição acontecendo, tá? Uma força de módulo 50 newtons atua sobre um objeto, formando um ângulo de 30 graus, certo? E aí é deslocado por 10 metros. Então, qual que vai ser o nosso trabalho nesse caso? Desempenhado pela força, 50 que é a força, vezes 10 o deslocamento, vezes o ângulo de 30 graus, chegamos em 433,01 joule. Como já comentei também anteriormente, o trabalho, ele também pode ser representado de forma gráfica. Quando ele for representado de forma gráfica, o trabalho é a mesma coisa que a minha área do gráfico que foi apresentado. Então, aqui a gente tem esse gráfico, né, que ele vai de 0, ele vai até o topo e depois ele vai até 4, né? Ele sobe até 10, no nível aqui do x igual a 2, e depois ele desce até 4. Então, o meu trabalho, nesse caso, ele vai ser a área desse triângulo que foi apresentado. Então, a área do triângulo, né, base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 4, a altura vezes 10, dividido por 2, a gente chegou em 20 joule. No nosso próximo caso, nós temos
uma mola elástica, né? Lembrando também que a mola elástica, o trabalho da força, ele também vai ser a área. Então, vai ser essa área dessa região que fica à direita sempre do nosso objeto, já que ele é uma reta crescente, beleza? Então, calculando essa área, o trabalho da força elástica vai ser igual à área. Então, a área vai ser a base vezes a altura do triângulo, dividido por 2, que chegamos em 20 joule. No nosso sétimo exemplo, nós vamos ter o trabalho da força-peso, né? Então, aqui, ó, um elevador de 500 quilos sobe uma altura de 40 metros em meio minuto, né? Ou seja, 30 segundos. A gente tem uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo. Ele pede para a gente determinar o trabalho do elevador, certo? Bom, para determinar o trabalho do elevador, a gente tem que a massa é dado em 500 quilos. Então, isso nós temos, certo? Nós temos a aceleração da gravidade, que também nos foi dada, de 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura que ele se deslocou, de 40 metros. Esse tempo aqui, ele não tem importância, porque para determinar o trabalho da força-peso, não há necessidade de envolver tempo, tá? Aí seria a questão de aceleração, velocidade média. Como o elevador está sendo puxado no sentido vertical para cima, nós vamos usar o sinal negativo aqui na nossa massa, tá? Porque ela está no sentido contrário à nossa gravidade. Então, esse trabalho aqui, ele vai ter um resultado negativo, tá? Como ele deu aqui 200 mil, eu converti ele numa notação de potência, então ele ficou 2 vezes 10 à quinta joule, tá? Lembrando que ele é negativo, só para entender que ele está no sentido contrário à aceleração da gravidade, beleza? E no nosso último exemplo, lembrando sempre que eu sempre deixo alguns exercícios de fixação, tá? Então, nesse caso aqui, eu deixei 6 exercícios de fixação para vocês, poderem depois anexar no portal. Nós temos uma mola constante elástica, tá? Que ela tem 20 newtons por metro e ela foi deformada por 40 centímetros. Então, o trabalho da força elástica será quanto? O nosso coeficiente K, que é a constante da mola elástica, ele é de 20 newtons por metro, certo? Nós temos o X, que é o deslocamento, que é de 40 centímetros, mas como a gente tem que converter em metros, certo? Então, nós vamos substituir a nossa constante K. Aí, qual sinal nós iremos utilizar? Ele diz que ela foi deformada, né? Então, uma mola foi deformada. Por ela ser deformada, então ela não voltou à posição inicial, ou seja, ela foi distendida ou comprimida. Nesse caso, a gente vai usar um sinal negativo. Então, o coeficiente K é igual a 20, o deslocamento, que é o meu X, né, que é a deformação da mola, é 0,4 metros ao quadrado, dividido por 2, a gente chegou nessa deformação, nesse trabalho aqui, de menos 1,6 joule.